no nosso, no nosso curso, né, da abuso infanto-juvenil, a Alice estava presente. A Janete, quando foi chamada, que depois eu mexi, que o pessoal pegou no meu pé rindo, que eu chamei de Janetinha, porque ela era Janetinha e virou Janetão. Ela falou muito bem, e é em função dessa fala tão importante, gente, tão necessária, e principalmente nos momentos que a gente está vivendo, né, gente? Aí eu convidei a Janete para compartilhar conosco a experiência dela, para que a gente possa refletir sobre esse tema, principalmente delicado, né, gente? Então, o que que a Janete vai falar para nós? O tema é a importância da florescência, da compaixão para a prática do respeito à integridade física e emocional da criança. Quem que é a nossa Janetinha? A Janete de Azambuja Correia, ela é bacharel em Direito, servidora do Tribunal Regional da Quarta Região, diretora da Terceira Vara de Trabalho de São Leopoldo, assessora da Vice-Presidente Espírita e escritora da editora FEX. Eu vou tomar a liberdade de fazer uma propaganda de ti também, né, Janete? A Janete, gente, ela é muito ativa na rede social, nas atividades da FERGS, né? Eu acompanho ela, né, tanto no Instagram como no Face. Então, assim, é uma grande trabalhadora espírita e ela é uma grande divulgadora da doutrina espírita, tá? Então, hoje ela vai falar sobre esse tema para nós, né? E eu queria agradecer muito, né, dela ter disponibilizado esse tempo que ela tem, que é um tempo pequeno, para conversar com nós sobre abuso infantil. Janete, muito obrigada. Tudo contigo, minha querida. Pois bem, eu que agradeço, Verinha. Uma boa noite a todos. E eu fico muito feliz pelo convite. Conseguiram ouvir? Parou aqui a minha. Conseguiram ouvir? Eu te ouvi. Ah, Está me então tá. ouvindo? Eu te O ouvi, tudo. currículo dela, conseguiram ouvir, gente? Que a minha deu instável aqui. Conseguiram? Ah, não importa. O currículo é trabalhadora espírita, uma baixinha de Bagé, sou da região, né? E tento fazer a minha parte. Mas é uma alegria estar com vocês, porque eu considero um grupo seleto de profissionais, de médicos, de psicólogos, que se dedicam ao bem e que são espíritas. E eu até fiquei me perguntando assim, o que que eu vou levar para esse grupo que tem muito mais conhecimento do que eu nessa área, com certeza, e em tantas outras, e que faz um trabalho tão importante, tão dedicado à comunidade. Mas nós vamos conversar sobre esta temática dentro do que eu estudei para o evento em Pelotas, sobre o abuso sexual infantil e sobre a ótica do espiritismo. Então, eu fui buscar nas obras espíritas, e lá em A Gênese, ela nos fala das paixões. E a Gênese nos diz que todas as paixões são providenciais, são necessárias e podem nos trazer benefícios, desde que bem dosadas, desde que utilizadas com equilíbrio. E o desejo sexual está entre as nossas paixões. A libido é uma das nossas paixões, é colocada à nossa disposição para o bem, para a nossa felicidade. Então, nós temos o livre-arbítrio de utilizar a libido, de vivenciar a nossa vida sexual como nós bem entendermos, mas vamos sofrer as consequências. E como espíritos imortais, nós devemos utilizar para o bem, para a comunhão afetiva. Porque senão, já sabemos, estamos imbuídos numa lei de causa e efeito e sofreremos as consequências de todos os nossos atos, principalmente quando esses atos configuram crimes, como é o caso do abuso. Então, nós somos dotados de desejos, de vontades, e às vezes esses nossos desejos são insaciáveis. E é aí que está o limite do nosso livre-arbítrio. Eu tenho desejo sexual ao meu dispor, mas ele tem que ter um controle, ele tem que ter um limite, ele tem que ter um bom uso, porque senão eu entro nos despenhadeiros da obsessão, do descontrole pessoal. Eu vou me prejudicar e vou prejudicar a outros que convivem comigo. Então, o sexo,
quando controlado, é aquele dínamo fomentador da vitalidade, da saúde, que se faz necessário para todos nós, se assim desejarmos, ou se não vivermos a sexualidade, que isto seja também por equilíbrio, por vontade própria. Então, quando o sexo é exercido desequilibradamente, ele nos traz infelicidade e comprometimento, porque tudo aquilo que nós fazemos equivocadamente, saindo da seara da liberdade equilibrada, entrando na seara do nosso próximo e levando prejuízo, nos traz comprometimento. Nós vamos ter que responder. Além disso, nós nos apegamos ao ato sexual. Nós, como espíritos imperfeitos, somos insaciáveis em muitos aspectos. Então, nós nos apegamos ao sexo, já que ele nos traz felicidade, vamos exercitar ao máximo tudo que pudermos, exaurir as nossas forças? Não. Isto é apego, isto é descontrole. Se em todos os setores da nossa existência, como espíritos, nós precisamos de equilíbrio, muito mais no exercício da nossa sexualidade, que envolve a comunhão, o compartilhamento dos nossos corpos. Num ato sexual, além da comunhão física, há sempre uma troca espiritual, positiva ou negativa. Então, não existe o sexo, pelo corpo, simplesmente. Quando nós nos apegamos a ele pela prática física, nós estamos nos equivocando. Nós estamos nos perdendo, nós estamos nos desviando. E tão insaciáveis que nos tornamos, entramos muitas vezes na senda do crime. O que é o abuso sexual? É quando nós deixamos se sobrepor todos os instintos, aqueles instintos mais ferozes. É quando nós nos afastamos da humanidade. Porque abuso não é ato sexual. Abuso é perversão. Abuso é crime. Abuso é invasão da privacidade. Abuso é macular o corpo e o espírito alheio. É lesar os sentimentos. É extorquir algo que não nos pertence. Então, o ato sexual, ele é espontâneo. O abuso, ele é uma perversão. Ele é um ato forçado. Ele vai machucar de todas as formas possíveis. E o abuso da criança tem uma perversão maior, porque eu desejo alguém que não está pronto para o ato sexual. Eu quero compartilhar um corpo que ainda não se desenvolveu. Eu quero ter prazer com alguém que não sabe ainda o que é o prazer sexual, que não sabe o que é esta troca, que se cair no meu engodo, o crime ainda é maior, porque não conhece, não se desenvolveu psiquicamente, está sendo enganado, está sendo lesado. E muitas vezes este abuso ocorre dentro do lar. Os vínculos familiares facilitam a aproximação. E além de facilitar essa aproximação, porque o criminoso está dentro da minha casa, o criminoso é meu familiar, eu tenho mais dificuldade de contar. Então, dificulta a delação do criminoso. Então, o crime é mais qualificado, ele se aproveita da condição indefesa da criança, ele se aproveita que ela tem medo de entregar aquele crime para um terceiro, ele se aproveita porque ela não compreende direito o que está acontecendo, e na maioria das vezes ela confia no agressor, porque é alguém tão próximo que tem a liberdade de tocar, que tem a liberdade de invadir a sua privacidade, que vai se aproximando e pode tirar a sua vida. Então, os crimes mais bárbaros no abuso sexual geralmente acontecem dentro do lar. E nós não acreditamos, mas como um pai, como uma mãe, como um familiar
vai ferir a tal ponto uma criança? No início do ano, nós tivemos no noticiário, no interior do Rio de Janeiro, uma bebezinha de 27 dias que foi estuprada pelo próprio pai e morreu em decorrência desse abuso. E assim, inúmeros outros casos. Eu me recordo, alguns anos atrás, em Caxias do Sul, uma menina que, ao ir para a escola, foi abordada por um pedófilo, foi levada para a sua casa e, no ato sexual, a sua coluna quebrou. Ela morreu na hora com fraturas, tal o tamanho do indivíduo que a atacou. Então, são questões que nos fazem pensar o porquê da escolha dessa criança se o seu corpo não suporta. Então, se percebe o tamanho do crime, o nível da perversão, o desequilíbrio. E nos perguntamos, mas estamos falando, enquanto espíritas, em regeneração. Estamos evoluindo efetivamente? Porque se aparecem crimes como esse, na rede social, na televisão, no jornal, onde é que nós estamos? Onde é que está a nossa evolução? Então, nós temos que estudar um pouquinho, voltar atrás no tempo. O crime sexual não existia até um pouco mais de 3 séculos. Há cerca de 3 séculos e meio atrás é que se começou a tipificar o abuso sexual infantil. Sabem por quê? Porque antes era considerado normal. A criança era abusada e a humanidade punia todos os tipos de crime. A Santa Inquisição, entre aspas, também punia o que considerava crime, mas os abusadores sexuais não eram punidos. Os crimes sexuais dentro da família eram ignorados, eram colocados debaixo do tapete, porque a criança era considerada um ser sem personalidade própria. Ela dependia completamente dos seus pais e tudo que lhe dizia respeito era decidido por eles sem qualquer direito em nível social. Então, a criança comia se sobrava, a criança era mal vestida, a criança não recebia educação escolar. E, na medida em que crescia, desde a pré-adolescência, a sua vida sexual era decidida pelos adultos. Era reservada para aquilo que era considerado um bom casamento. Os pais se sentiam no direito de iniciar a vida sexual dos pequeninos, abusando geralmente das meninas, encaminhando os meninos aos prostíbulos para que iniciassem o quanto antes possível. E tudo isto ficava num nível ignorado. Não existia punição. A diferença, meus irmãos, é que hoje nós consideramos tudo isso um crime. Hoje nós não toleramos. Hoje nos salta aos olhos fatos que aconteceram ao longo de todas as eras da humanidade. Ou seja, o abuso sexual infantil sempre existiu dentro dos lares, mas agora nós não suportamos mais. Agora nós tipificamos como um crime. E vejam que a Declaração dos Direitos da Criança é de 1959. Em tempos de humanidade, é de ontem, é recente. Ou seja, se começou a pensar na criança há 5 ou 6 décadas atrás. Temos agora o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda engatinhamos para cumprir. Então, todos esses abusos eram silenciados. Mas a humanidade caminha em tempos de repressão extrema para depois vir para a liberdade acentuada. Tanto quando há a repressão, quanto nas épocas de liberdade extrema, os abusos aumentam. Por quê? Porque há desequilíbrio. Quando nós reprimimos extremamente a sexualidade, nós vamos contra a natureza. Então, os indivíduos adoecem e muitos se desequilibram e praticam o abuso sexual. Mas quando nós exercitamos uma liberdade desenfreada, indo para o caminho da libertinagem, do descontrole, os abusos também aumentam, porque começamos a pensar, então, que tudo é permitido.
e que os outros seres humanos são joguetes do nosso prazer, principalmente, novamente, os mais indefesos. Então, as crianças, ora sofrem a repressão e, ao serem reprimidas, são vítimas dos abusos dos adultos que também foram reprimidos. Ora, são educadas com maior liberdade, sem qualquer controle, sem educação para a sexualidade e também correm o risco de se tornarem abusadores ou de serem abusadas por aqueles que já se sentem no direito de fazer tudo o que desejam. Então, é preciso pensar estes assuntos que são tão dolorosos, que são tabu ainda para todos nós. Falar de abuso sexual nos dói. E nos dói por quê? Porque grande parte de nós fomos abusados, de alguma forma, na nossa infância. E calamos este assunto e levamos para a vida adulta e temos dificuldade de falar. São as marcas da violação. A marca da violação sexual é muito mais profunda do que imagina a medicina atual, do que imagina a psicologia, do que imaginamos nós espíritas, do que conseguimos alcançar. O violador é sempre um devedor, que vai ter que, em algum momento, reparar o seu erro. Mas aquele que é violado, o que sofre o abuso sexual, carrega as marcas no perispírito, por diversas reencarnações, se não conseguir se curar. E muitas vezes sofre e não lembra o motivo. Então, o abusado na próxima existência pode ser alguém que tem dificuldades de se relacionar. Pode ser aquela mulher que não acredita em nenhum homem. Pode ser aquele homem que pensa que todas as mulheres não têm valor e que resolve, então, utilizá-las somente para o sexo. São marcas sutis que nós não identificamos. É aquele pavor de ficar sozinha com um homem, de estar a sós com o familiar, de estar a sós com o pai, de estar a sós com a mãe, de estar a sós com um tio, mesmo que essa pessoa seja confiável. Então, é aquela sensação, é aquela taquicardia que nós não sabemos de onde vem. E muitas vezes, meus irmãos, é marca desta existência de lembranças que os nossos bloqueios apagaram. Porque também nos bloqueamos nesta vida em relação aos abusos. Nos dói tanto que nós resolvemos engavetar e esquecemos e negamos para nós mesmos, mas a dor continua latente. E alguns ainda decodificam esta dor de uma maneira que nos dói um pouco mais, fazendo o mesmo ato. Na faculdade de Florianópolis tem um estudo de casos sobre abusadores e tem a história de Joana, de 4 anos, que era abusada pela sua mãe. Estudando a história desta mãe, os pesquisadores descobriram que ela também era abusada pelo pai, que o pai, além de abusá-la, matou a mãe na sua frente, tentou suicídio na sua frente, não morreu e depois foi preso. Então, este espírito abusado, maltratado, com todos estes traumas, decodificou isto, adotando a mesma conduta em relação à sua filha pequenina. Então, vejam como é traiçoeira a nossa dor, como é difícil identificar as causas de um comportamento. Eu decodifico a minha dor praticando a mesma violência. Talvez intimamente seja um desejo de vingança. Não sabemos, é tão profundo. A marca é tão grande que talvez aquele espírito só conheça aquele tipo de atitude, não consiga agir de outra forma. Então, quantas vezes nós encontramos irmãos com dores profundas que não sabem explicar, que nos falam de um vazio na sua alma, ou que lembram de algum fato e não conseguem contar. Porque essas dores, esses abusos,
são contados somente em casos muito raros, para pessoas de extrema confiança, para pessoas com vínculos afetivos muito grandes, geralmente depois de décadas, na fase adulta, em que se curou um pouquinho daquela dor, em que se compreendeu o passado. Até porque a concepção de abuso também se modificou. Antes, era considerado estupro somente o ato sexual, a penetração, a concretização do ato sexual. Hoje, nós sabemos que abuso é o simples toque indesejado, é tocar os seios, é tocar as nádegas, é tocar qualquer parte do corpo com lascívia, com desejo. Então, antigamente, há algumas décadas, nós não tínhamos esta concepção de considerar abuso este toque com aquela lascívia inapropriada, indesejada no momento inoportuno. Então, é natural que muitas pessoas concluam somente agora que efetivamente foram abusadas. Algo que antes não tinham concluído, mas que lhes doía no fundo da alma. E esta dor, então, vem à tona. Como tratar estas dores? É preciso tratar, é preciso cuidar, ainda aqui, porque senão nós vamos levar para a espiritualidade. E os abusadores também se reúnem na espiritualidade, ora em desvario, ora para tratamentos. No livro Tormentos da Obsessão, vem o relato do Sanatório Esperança, onde Eurípides Barçanufo nos diz que ali também são acolhidos e tratados os desajustados na área do sexo. E na porta do sanatório está escrito: fora da caridade não há salvação. A caridade também para com esses criminosos. Então, aqui começamos a falar na compaixão tão necessária para salvarmos, para recuperarmos a todos os espíritos. Então, há agrupamentos específicos na espiritualidade para acolher os desequilibrados da área do sexo. Mas, enquanto estamos aqui na Terra, o que fazer? Aqui, encarnados, controlar o uso da libido, controlar o nosso desejo sexual. Para pessoas de bem, para pessoas dentro da normalidade, parece fácil. Para o predador desvairado, é difícil. Ele não consegue. Em primeiro lugar, porque ele não tem autoestima. É preciso autoestima, fortaleza de caráter para dizer não à tentação do uso indomado da libido. Então, o predador sexual, ele não tem autoestima. Ele se considera tão sem amor, tão inapropriado ao meio em que ele está, tão incapaz de conseguir afeto verdadeiro, que ele ataca. Então, o primeiro requisito é esta autoestima, é a fortaleza do meu caráter, é saber quem eu sou. Eu consigo dizer não? Talvez, se relembrarmos as nossas existências, alguns atos da juventude, perceberemos que em alguns momentos nos desequilibramos e que depois amadurecemos. Em alguns momentos tivemos desejos que hoje consideramos inadequados. Mas até quando, até que ponto esses desejos são normais? Até que ponto esse desejo não é uma perversão? Até o ponto em que é praticado com consentimento, que não fere alguém, que não invade a esfera do outro e que deve ser adulto, porque sexo é praticado entre adultos. Para este controle da libido, então, é preciso autocompaixão. Mas não se confunda a autocompaixão com vitimismo. Ah, eu sou um descontrolado, eu não consigo me controlar. Então, procure atendimento médico. Procure atendimento especializado. Autocompaixão
é se valorizar, é se educar, é uma reação ativa, é se melhorar enquanto ser humano, é resgatar as próprias faltas, é tentar compreender o que está sentindo. Que desejo é esse que eu estou tendo? Por que é que eu olhei para a criança? Se eu olhei uma vez, então, que tente não olhar mais. É isso que eu estou sentindo. Que desejo é esse por aquela pessoa que eu sequer conheço? Quantas vezes nós observamos rua fora as pessoas olhando para o corpo da outra pessoa que passa em desespero, com ar de lascívia, com desrespeito? Nós somos humanos ou somos animais? Isso é instinto. Olhar para o corpo de uma pessoa que passa com um olhar cobiçoso é instinto. Nós precisamos disso. E até que ponto vai este olhar? Até que ponto vai esta cobiça? É um corpo mais delineado que vai saciar a minha vontade de ser feliz, de ter prazer sexual, de equilíbrio? Que tipo de relação eu estou procurando? Então, ter compaixão de mim é perceber que eu não preciso disso, que eu mereço algo mais estável, que eu mereço relacionamentos saudáveis, assim como todos aqueles que me cercam. Então, a libido, o desejo sexual, não nos foi dado para sofrimento. Mas no momento em que nós saímos às ruas como feras incontidas, no momento em que nós não controlamos isso sequer dentro do lar, nós nos animalizamos. Nós estacionamos na evolução. Nós nos entregamos ao físico, ao desejo, à perversão, e nós entramos no caminho perigoso dos vícios. A viciação sexual, ela ocorre em todas as classes sociais. É aquele irmão que começa a folhear a revista pornográfica, hoje em dia a rede social. Em todo lugar que está, ele tem que abrir uma página, mas foi só uma vez, foi só mais um dia, foi mais uma semana, e aquilo vai viciando. Passam alguns dias e ele não consegue mais ficar sem aquele acesso. E muitas vezes são pessoas aparentemente esclarecidas intelectualmente, são pessoas com padrão de vida elevado. Quer dizer, em todas as classes sociais, em todos os tipos de pessoas, este vício pode surgir, porque nós somos, como nos diz Joana, imperfeitos. Estamos, então, todos sujeitos à viciação sexual. Se nós tivermos este hábito de todos os dias abrir um site pornográfico, com quem é que nós estamos nos conectando? Com os obsessores, que vão nos fazer todos os dias voltar àquela tela. Se nós entramos em conversações pornográficas, em grupos, em chats pela internet, e nos conectamos com pessoas com estes mesmos desejos, como ficará a nossa vibração? Ah, mas eu desligo o computador e eu sou um profissional de bem, eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um servidor público, eu sou um pai de família. E o meu desejo? Eu não saio dali cheio de lascívia, com a minha libido fervendo? E o que é que eu faço com isso depois? E os sentimentos que eu tenho para com o meu parceiro? A responsabilidade que eu tenho para com a minha família? A responsabilidade que eu tenho na casa espírita? A responsabilidade que eu tenho no meu consultório? Eu sou a mesma pessoa. Aquela vibração me acompanha. Aquele grupo de obsessores estará comigo. E é por isso que muitas vezes nós assistimos o abuso dentro dos hospitais, o abuso dentro das escolas, o abuso no trem, porque aquele irmão começa a se viciar, ele não se contém. Além do olhar capcioso, daqui a pouco ele passa a mão. Daqui a pouco ele passa e esfrega o seu corpo no desconhecido. Daqui a pouco ele atrai a criança para a sua porta. Estamos acompanhando recentemente o caso de uma menina na Paraíba, em que entrou na casa de um vizinho
e desapareceu. Sequer o corpo foi encontrado ainda. Algum atrativo foi oferecido para esta criança. Então, o vício, ele vai aumentando. É o tormento da libido, é a disfunção sexual que vai se acentuando. Ah, mas eu tenho controle. Mas e a minha vida passada, em que eu fui abusador? E a minha vida passada, em que eu estive na prostituição? E aquilo que tantos meus pais me educaram no início da vida, agora eu abro as portas para retornar como um ato, quem sabe, pior. Nós não sabemos o nosso passado. Ah, mas eu nunca farei isso. Eu estou sob controle. Até que ponto? E vai indo, e vai se viciando, e vai se comprometendo, e as reminiscências do passado vão retornando, e os obsessores, os inimigos vão se aproximando, e nos perdemos. A obra Sexo e Obsessão de Filomeno nos traz a história de Mauro, que se refugia no seminário para fugir dos seus vícios sexuais, da sua atração pelas crianças. Mas lá, pela influência de alguns amigos, ele começa a assistir alguns programas de televisão, a acessar algumas revistas. As crianças estão ali, bem próximas, sobre a sua responsabilidade, até que ele perde o controle. E é pego quase no ato, colocando um menino sobre os seus joelhos, para ser novamente afastado daquele lugar, para ser resgatado, porque já vem de um passado, de outras existências voltadas à prostituição, à entrega de crianças para a prostituição. E novamente se desequilibra, e novamente tenta fugir. Fé débil, fé fraca, delitos sexuais do passado, envolvimento mental com os obsessores, facilidade na aproximação da vítima. Como padre, tinha acesso às crianças. Falta de amor por si, falta de amor pelo próximo, falta de autocompaixão, falta de compaixão por seres tão indefesos. Na infância, as crianças vivem num mundo completamente lúdico. Aquele espírito esquece todo o seu passado, renasce com ar de pureza, justamente para ser amado. Renasce completamente indefeso para ser cuidado, para ter a oportunidade de um recomeço. São os risos, as brincadeiras, os miosotes da alegria, como nos diz Calf, a felicidade buscada nos sonhos de cada dia. E vem um abusador. É como arrancar as pétalas de uma flor. É como destroçar um jardim. O abuso contra uma criança é liquidar todos estes sonhos. É colocar sangue naquele jardim de alegria, naquela vontade de construir um mundo novo. E a não ser que este pequenino seja um espírito muito evoluído, sofrerá. E sofrerá muito o abuso que sofreu, seja em menor ou maior nível. Então, é preciso cuidar das crianças, cuidando do nosso lar. Mas o lar, muitas vezes, está adoecido. No lar falta dignidade, no lar se multiplica a pedofilia, são aqueles pais que expõem os filhos por moedas criminosas, como nos diz Joana. Expõem a imagem das crianças, vestem as crianças como adultos, vendem para pequenas tarefas que lhes trarão dinheiro. São tragédias no lar, como nos diz a benfeitora, sérias, muito sérias, para a definição dos rumos da humanidade. Então, é preciso curar o nosso lar, é preciso estabelecer um lar saudável, trazendo Cristo para o nosso lar. Orientação religiosa na família. Inadiável. Orientação religiosa
religiosidade para as nossas crianças, de uma maneira que elas compreendam. E nós, espíritas, temos ao nosso dispor a evangelização infanto-juvenil. Enquanto sou eu que decido, meu filho vai ser evangelizado. Enquanto ele é menor de idade, é dependente de mim, eu conduzo para a evangelização. Na casa espírita, ele está protegido. Sob o evangelho de Jesus, ele está sendo educado para o bem, para o amor. Ele está sendo respaldado de tantas coisas, de tantos vícios que o mundo oferece. Levo o meu filho para a evangelização e faço o evangelho no lar. O evangelho no lar nos guarnece contra os vícios, contra as vontades equivocadas, contra as discussões, contra os obsessores que invadem o nosso lar. Porque se nós somos imperfeitos, meus irmãos, em que pese espíritas, em que pese trabalhadores, em que pese expositores, em que pese médios, nós estamos expostos aos ataques o tempo todo, assim como todos os nossos irmãos. Mas a nossa responsabilidade, enquanto conhecedores do Evangelho, é maior. Se nós conhecemos o Evangelho de Jesus, nós temos que apresentar aos nossos filhos. Ah, mas quando ele for adulto, ele decide. Quando ele for adulto, ele decide por si só, mas não tem a base. É preciso oferecer a base da religiosidade, a base do Evangelho de Jesus. E olhem bem o que nos diz Emmanuel em O Consolador, que desde os primeiros anos nós devemos ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade. Esta liberdade exagerada. É preciso dizer não para os nossos pequeninos. É preciso estabelecer constantemente limites nas suas condutas. Limites dentro do lar, limites na convivência na escola, limites na convivência com os vizinhos. Cuidar das nossas crianças, estar sempre sob a nossa observação, porque eles não conseguem se defender sozinhos de um adulto capcioso, de um adulto que está com a libido desequilibrada, de um adulto que não controla a si mesmo. Então, cuidemos. O limite, onde é o teu ambiente? É na nossa casa, é no nosso lar. Onde o meu filho vai dormir? Quem vai estar lá? Onde o meu filho vai frequentar? Onde o meu filho vai passar a tarde? É preciso, como costumamos dizer, ser a mãe chata, ser o pai chato, sim, e cuidar permanentemente, mas cuidar educando, porque não adianta dizer o não pelo não. E para educar, nada melhor do que o Evangelho de Jesus. A religiosidade, ensinar a lei de causa e efeito, ensinar que é preciso responder pelos próprios atos, ensinar a ser educado, ensinar a se cuidar, porque em pouco tempo nós perderemos o controle, nós não estaremos sempre juntos. É preciso ensinar a se cuidar e ainda nesse cuidado ensinar o poder da prece, da oração, em todos os lugares, para que orem, para tomarem boas decisões, para fazerem boas escolhas. Então, desde os primeiros anos, cuidar dos nossos pequeninos, cuidar da família, cuidar do nosso lar. Mas há um outro aspecto que precisamos trazer e que, via de regra, nos negamos a falar. E o abusador? Há tratamento para o abusador? Quando nós pensamos no abusador, quando um abusador é preso, qual é o nosso ímpeto? Pensamos, mesmo que não expressemos, teve o que mereceu. E se ele é espancado dentro da prisão, muitas vezes nós espíritas ainda pensamos também, teve o que mereceu. Mas nós, enquanto espíritas, sabemos que os espíritos não são descartáveis, que todos continuam aqui, encarnados ou desencarnados,
que todos retornarão nos ciclos das reencarnações. Há tratamento ao abusador? Quando se trata de um transtorno obsessivo simples, nós sabemos que eles conseguem se frear. É aquele ímpeto de cometer um abuso maior e que para no primeiro toque. É aquele ímpeto de ferir, mas que percebe o que está fazendo de errado e se afasta, e muitos conseguem se frear para sempre. É aquela sensação, estou louco, o que eu estou fazendo? Isso geralmente acontece quando o abusador tem um vínculo afetivo maior com o abusado. Ele percebe a loucura que está fazendo, ele percebe o seu desvario, ele percebe a dor que vai causar e que não suportará essa dor e se afasta. E para por ali. Então, esta é uma obsessão simples. É uma perversão ainda controlável e que muitos conseguem mudar as suas atitudes. Mas, quando já há uma viciação intensa, quando há um histórico espiritual de perversão de outras vidas, quando há uma obsessão por fascinação ou subjugação, ele não consegue parar. Ele sabe que está agindo errado. Ele sabe que vai sofrer. Ele sabe que provavelmente vai ser descoberto, mas ele prossegue. E às vezes vai até a morte. Como assumir ter uma perversão sexual? O abusador não vai no atendimento fraterno pedir ajuda. Ele não diz para um atendente fraterno, eu sou um abusador. Ele não diz para o atendente fraterno, eu tenho desejos pelo meu filho. No máximo, ele vai dizer que tem um descontrole sexual e vai deixar nas entrelinhas. Mas ele jamais vai confessar que tem vontade de fazer sexo com o filho, com a criança do vizinho, porque é um crime, é um ato criminoso, então ele não consegue se confessar. Ele não se confessa, provavelmente, no consultório de um psicoterapeuta, de um psiquiatra. Ele vai negar, a não ser quando o crime já foi descoberto. O que fazer, então, com o abusador? Nós temos que estudar. Nós temos que estudar estas causas, o começo com o desejo incontrolável, a masturbação em público, o toque abusivo em público, o dos desconhecidos, o aliciamento das vítimas, o cerco emocional, a concretização do abuso, a morte, o crime bárbaro que nós tantas vezes observamos. Tudo isso é dor e sofrimento. Então, precisamos estudar de onde vem esta dor tão grande que faz com que este irmão leve mais dor para o seu semelhante, porque isto é uma dor interior. Ele preenche o seu vazio cometendo o crime, mas por dentro ele sangra. Ele sabe que é errado. Onde o abusador pode pedir socorro? Nós tivemos, início do ano, ou final do ano passado, a história de um ator global que foi identificado como abusador. E ele relata numa entrevista que ele começou a frequentar grupos de atendimento nos Estados Unidos e que nesses grupos a tática geralmente é fazer com que o abusador consiga se colocar no lugar da vítima, consiga sentir a dor que causou a sua vítima. Então, ele é levado a relembrar o fato, mas sob a ótica da vítima, tentar compreender, e que há inúmeros grupos terapêuticos com esta forma de atendimento, ou seja, conduzindo o abusador para a compaixão. A cura. Esta é uma resposta que eu deixo para vocês, para os estudos. Nós sabemos que nos casos de psicopatia extrema não há cura, mas pode haver algum controle por medicação. Então, há muito ainda a estudar, há muito ainda a buscar para auxiliar o sofrimento destes irmãos, para que eles não levem ainda mais dor para aqueles que convivem com eles. Porque se eu não trato o abusador, ele vai continuar abusando.
seja nesta existência ou na próxima. Ele pode estar preso agora, ele pode estar detido, mas na próxima existência, se ele não curou a sua dor, ele volta como abusador. Então, é preciso repensar o que fazer com estes irmãos, porque quando ele pede ajuda, ele está revelando um crime. Então, ele só pede ajuda quando já praticou o crime, quando não há mais retorno. E quando a nossa dor de ver o que ele fez é tão grande que nós temos medo de chegar perto, que nós repudiamos. Mas e se o abusador fosse um filho nosso? Se o abusador for um familiar nosso, nós vamos querer a recuperação. Se o abusador for alguém que nós amamos, e muitas vezes é. Quantos pais abusam dos filhos e têm ao seu lado a mãe, a sua companheira, que até então confiava no seu parceiro, que até então amava o seu parceiro? Quantas pessoas fazem isso num grupo familiar grande? Quantas pessoas são aquele amigo de confiança da família que vem abusar, aquele tio querido, aquele religioso de confiança, aquela pessoa que se destaca moralmente até que comete o ato? A quem ele vai pedir ajuda? Se todos vão renegá-lo após o crime. Então, é claro que nós sempre teremos compaixão pela vítima, pelo abusado, principalmente pelas crianças, porque o ato é hediondo. Mas, enquanto espíritas, nós temos obrigação de pensar em todas as partes, de ter compaixão por ambas as partes. Mas este é um processo. Nós vamos ter que trabalhar em nós esta compaixão pelos criminosos. Joana nos diz que o delinquente é sempre um enfermo e, quando estiver sob as malhas da lei, deve ser reeducado e tratado. São palavras de Joana, lá no livro SOS Família. Então, é sempre um delinquente, deve ser recuperado, reeducado, tratado da sua doença. Se Joana nos diz isto, é porque há caminhos, há soluções que nós ainda estamos aprendendo. Comecemos, então, pelo perdão. O perdão não é conivência. O perdão é não desejar o mal. O perdão é desejar o bem. Em uma obra minha, que Calf Kiron dedica aos jovens e aos pais, ele nos traz a história da jovem Letícia e sua mãe. Letícia crescia, morava sozinha com a mãe, perguntava quem era o pai e a mãe trocava de assunto. Aos 15 anos, Letícia entra em crise. A mãe encaminha para atendimento psicológico, a profissional então recomenda que ela conte a verdade, que ela aumente com a filha os laços afetivos contando a sua história. Mas Joaninha não tem coragem. O tempo passa e um dia Joaninha está aflita porque Letícia está se afastando dela cada vez mais. Caminha pelas ruas, chora, senta numa calçada e entra em choro compulsivo. É uma casa espírita. Joaninha, então, é chamada, é atendida, passa no atendimento fraterno, começa a frequentar aquela casa e leva com ela a filha Letícia. Passados alguns anos, a jovem, já quase adulta, está evangelizando as crianças numa turma de pré-adolescentes. Num belo dia, uma das evangelizandas conta a ela: tia, sabia que eu descobri que eu sou filha do meu avô? Quando Letícia ouve aquilo, algo lhe toca profundamente. É como se a verdade que ela sempre soubesse viesse à tona. Ela ouve a menina, mas fica estática. Letícia vai para casa, chama a mãe para conversar, conta o que aconteceu, percebe as lágrimas nos olhos da mãe e pergunta: então é isso? O meu pai é o meu avô? E a mãe reconhece, sim. E conta toda a verdade. O pai ficara viúvo quando ela era pequenina,
cometia os abusos, até que na adolescência ela engravidou. Ela não teve coragem de abortar, porque não queria matar aquela criança. Em seguida, nasce a criança, o pai morre de câncer e ela sai pelo mundo sozinha com a filha, mas cuida dela com dignidade. O perdão, então, nesta história, vem ao final da vida, mas aqui vem alguns fatos. A compaixão pela criança gerada por um abuso. É claro que não vamos generalizar. Cada caso é um caso. Não vamos aqui dizer que as meninas abusadas têm que conceber uma criança. Cada situação é uma e deve ser analisada pela equipe médica com todo tato. É algo ainda muito novo para todos nós. Mas nesta história foi possível o acolhimento de uma criança, o perdão desta criança, o auto-perdão, porque quem é abusado se sente culpado. A criança que é abusada sente culpa pelo ato praticado pelo familiar. Sente-se culpada por estar ali, sente-se culpada por quebrar a magia daquela família e se sente suja. Se sente suja porque sonhava em chegar a uma determinada idade intocada para entregar-se a alguém dos seus sonhos, para começar a sua vida sexual com dignidade. Então vem aquela sensação de sujeira, de sentir-se maculada. Então é preciso perdoar-se por ser abusado, é preciso perdoar o abusador. E este é um processo que leva muito mais tempo e que muitas vezes não se concretiza na mesma existência. É gradativo, é aos pouquinhos, porque a invasão física é algo que nos dói tanto que somente vivenciando para compreender. Então, meus irmãos, a nossa ideia neste estudo que fizemos é questionar. Questionar para nós buscarmos saídas, para estudarmos, para trazermos este assunto à tona, para buscarmos proteção para as nossas crianças, para frearmos cada vez mais o abuso sexual, para educarmos a todos nós, enquanto espíritos imortais, enquanto espíritos encarnados, para nos tornarmos homens de bem, porque o homem de bem não comete abuso. O homem de bem vive o sexo de maneira equilibrada, vive o sexo com felicidade, com equilíbrio. Quem é feliz não machuca, quem é feliz não abusa, quem é feliz não magoa. Mas esta felicidade tem um sentido muito mais amplo, de preencher os nossos vazios com coisas que valham a pena, preencher os nossos vazios com religiosidade, preencher os nossos vazios com amorosidade, preencher os nossos vazios com trabalho no bem, preencher os nossos vazios com edificação pessoal, pelo estudo, pelo crescimento, preencher os nossos vazios percebendo que somos filhos de Deus, que temos tudo pela frente, que não precisamos magoar, que não precisamos obrigar, que não precisamos macular, e que a infância é sagrada. Então fica esta singela reflexão para que possamos refletir sobre estas chagas, sobre estas torturas que as nossas crianças estão sofrendo, principalmente dentro dos lares, para que o lar deixe de ser este reduto de medo, para que o lar passe a ser definitivamente um lugar seguro, para que toda criança possa um dia dizer: aqui eu sou amado, aqui eu sou respeitado, aqui eu sou resguardado, aqui eu tenho a minha integridade garantida. Infelizmente, isso ainda não acontece. Há muita dor, há muitas lágrimas escondidas. O sexo é um presente sagrado que Deus nos deu para ser exercitado com equilíbrio, com sabedoria, com respeito, com amor. Abuso, repito, não é sexo, é crime, é perversão. Então é preciso assumirmos as nossas pequenas perversões, os nossos pequenos desequilíbrios e buscarmos ajuda, buscarmos tratamento. E para isso nós vamos ter que alargar os âmbitos
da psicoterapia, da medicina, do atendimento na casa espírita, em todos os setores da sociedade, para que estes necessitados, tão desequilibrados, saibam a quem recorrer. Eu agradeço a oportunidade, que a luz que se acende com esta proposta, com este projeto, possa brilhar nos corações, nos lares, mas principalmente no sorriso de todas as crianças. Gratidão. Obrigada, Janetinha. Sim, eu gostaria, eu só vou, porque eu acho que aquela hora que eu falei não deu para ouvir, eu vi que acho que eu fiquei fora do ar. Eu só vou falar rapidamente aqui do mini currículo da Janete. Então, Janete Zambuja Correia, bacharel em Direito, que a minha internet agora estabilizou. Servidora do Tribunal Regional da Quarta Região, diretora da Terceira Vara do Trabalho de São Leopoldo, assessora da vice-presidência do doutrinário da Félix, palestrante espírita e escritora da editora Félix. Depois a Janete pode até falar do último livro que ela escreveu, de regeneração, ela pode até passar um pouquinho para nós. Eu queria aproveitar também, gente, porque o convite de trazer a Janete. Nós, da AMI Pelotas, fomos convidados pela Cátia Marabuco, já lá em outubro de 2022, para assumirmos de fazer seminário aqui na região sul, que foi o primeiro que a gente fez, não, Acenda uma Luz, que é para falar justamente sobre o abuso infanto-juvenil. E foram, claro, teve a pandemia, não foi antes, foi outubro de 2021. Então, foi o primeiro seminário aqui no Rio Grande do Sul e o primeiro seminário do projeto Acenda uma Luz. Foi o primeiro, viu, Janete? De todo, então o primeiro foi no Sul, mas foi o primeiro de todos. Então, ele, na verdade, vai servir de modelo para as outras situações. Então, foi uma tarefa que a gente teve. Nós tivemos o nosso grupo da comunicação, o João, a Alessandra, a Ju, e a gente ficou discutindo isso. E nos reunimos durante um bom tempo para conseguir concretizar. Na pandemia teve dificuldade, aquela história toda. E depois, né, conseguimos tocar esse projeto adiante, né? Aqui no Rio Grande do Sul, quem estava coordenando era eu e a Mariane Macedo, né, que foi designado pela Cátia Marabuco. Mas eu quero colocar porque o objetivo de trazer esse tema, gente, que é delicado. Naquela época eu convidei vários para participar e que estavam lá no momento, acho que foi a Alicia e não, o João, que estava como palestrante também. E, claro, eu achei assim, muito importante que a gente fez esse trabalho, enfrentou um monte de dificuldade, depois eu gostaria que o João comentasse alguma coisa, para a gente poder dividir com vocês qualquer objetivo, chamar atenção para esse tema, né? E a gente chamando atenção, a Janete abordou duas coisas importantes ali, de evangelizar. Então, a primeira coisa que eu queria discutir, eu queria que vocês opinassem. Isso que eu faço parte lá da Casa Espírita, da diretoria, gente, eu vou dizer para vocês que dentro da própria Casa Espírita houve uma dificuldade muito grande de abordar esse assunto, tá? E tanto é que depois agora a gente rediscutiu com a Cátia Marabuco. Provavelmente o próximo projeto vai ser falado sobre família, viu, Janete? Para evitar, às vezes, o constrangimento em casa espírita, né? Vai se mudar um pouco a abordagem. E a outra questão, então, assim, primeiro, gente, qual é o objetivo maior desse projeto? Que se fale sobre o assunto e que nós, aqui, componentes da AME, e claro, todas as pessoas que participaram aqui em Pelotas foram representantes de todas as casas espíritas, tá? Por isso que foi na Liga Espírita. O pessoal gostou muito. E a questão maior é que o pessoal possa ter conhecimento e abordar isso. Surgiu lá no evento, né, gente? Como vamos abordar isso nos nossos ambientes? Por exemplo, na casa espírita, onde que pode ajudar muito esse tema? Atendimento fraterno, né? Porque muitas vezes acontece isso. Como vamos abordar? Então, é importante que se discuta, porque o tema é delicado. A Janete aí falou super bem, ela já, né? Aquele dia também a gente foi muito legal lá na discussão,
Mas a dificuldade, gente, ela existe. E nós temos aqui médicos, enfermeiros, psicólogos, né? Então, com certeza, assim, eu senti dificuldade até na divulgação desse projeto. Então, em primeiro lugar, assim, maneiras que a gente pode abordar, sugestões, que eu acho que para isso que a gente está aqui. E depois, no outro tempinho, eu gostaria de discutir também essa questão do abusador, que eu vou te dizer uma coisa, viu, Janete? Porque eu estou tentando dividir a minha experiência, porque eu fiquei 2 anos envolvida com esse projeto. Eu tive muita dificuldade, e a gente tem que ser honesto, quando se abordava a questão da a gente perdoar o abusador. E no início eu me lembro que eu questionava muito com a Cátia, mas como assim? Olha, depois aprendendo, estudando, né, e lendo esse livro que eu recomendo para vocês, eu sei que o João leu muito esse livro, tá? Amor, Imbatível Amor, tá? Que é do Divaldo Pereira Franco. Me era muito difícil o entendimento de que eu teria que perdoar o abusador. Como assim? Mas vocês vejam tudo que a Janete colocou aqui. Esse, na verdade, muitas das vezes, o abusador também é uma vítima. Então, isso foi uma das coisas bem importantes que ela falou. E outra coisa importante, né? Muitas vezes vai repetir isso aí. E a gente vê muito no dia a dia isso, né, Janete? Eu vi muito assim casos que eu peguei em hospital, né? A gente vê a replicação. Então, gente, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês também, né? A gente esteve muito envolvido com isso, né? Eu gostaria que o João também comentasse sobre isso, até da experiência dele. O João participou lá do nosso seminário, deu uma aula maravilhosa para a gente também, muito prática também. Mas a gente, nesse processo de participar do seminário e participar como colaborador palestrando, a gente também foi aprendendo, né, Janete? E o mais difícil para mim era isso. Eu me lembrava de pra Kátia, como que tu vai perdoar o abusador? Aí tu vai ler, tu vai revisar, tu vê Joana Ângeles, Exatamente. e tu te dá conta que realmente o abusador é uma vítima também. Então, eu gostaria de ver a opinião de vocês, viu, gente? Perguntas, discutem. O João, acho que poderia falar alguma coisa, né, João? Da tua vivência, porque o João estudou bastante, né, sobre o assunto também, então, Posso, sim. Eu acho que a Janete fala uma coisa bem interessante, que a nossa doutrina nos fortalece na fé, que é entender as teias do destino para além da existência única que a gente está vivendo no momento, né? A gente vive numa rede de relações que perpassa essa existência terrena. E essa teia que acontece de vida após vida, de relação entre abusador e a pessoa que é abusada, se estende às vezes por milênios dentro disso. Se não se corta essa teia, e a única tesoura que corta essa teia é o amor. Então, o perdão ao abusador, que eu acho excelente o que a Janete diz, não é conivência. Não é sequer em nenhum momento colocar isso no limite do minimamente aceitável, mas é tentar cortar essa teia de repetição que acontece, que vem, e que o abusador abusa, e aquele que é abusado vira abusador, e que abusa e que volta e que repete, 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 né, ao longo de uma existência ou mais de uma delas, como a gente sabe, por vezes até o abusador e o que é abusado em planos diferentes, né? Então isso tudo acontece. Se a gente entender isso, a gente por aí já sabe que o melhor lucro para o benefício de todos é o amor para romper esse ciclo, né? Por outro lado, se a gente pensar assim, até em termos clínicos hoje, se entende claramente que o abusador é alguém doente. Em algum momento se falava de uma má índole, tá? De alguém para o mal. E hoje a gente já entende alguém doente, porque a gente tem que entender que nós fomos criados ignorantes por Deus, mas o nosso destino é a perfeição. E o caminho para isso é o amor. Qualquer coisa que a gente saia do caminho do amor é a doença. O mal não é uma essência em si mesma, ela é a falta do amor.
Então, se essa pessoa está doente com falta de amor, o que ela precisa é ser amada e não mais ser odiada. Porque se a gente odiá-la, a gente vai conectar nessa vibração e vai repetir e repetir e repetir e repetir. Então, entendo que o amor ao abusador se dá para romper esse vínculo e também por entender dentro da nossa doutrina que aquele que não ama é o que está doente, que é o que não está dentro do caminho da evolução. Isso não faz de jeito, ou por favor, jamais me entendam que a gente tenha que sair lá beijando os abusadores e dizendo que maravilhoso o que tu faz. Não, longe disso. Mas é entender como alguém adoecido e que não vale a pena eu ir para aquela mesma vibração para poder romper esse ciclo. Perfeito. Mas, Janete, em cima disso, perfeito. Olha, tu fez assim, ó, colocou o mais importante mesmo, né, João? É por aí mesmo. Mas eu queria ver contigo também, Janete, quanto o pessoal vai pensando aqui, porque vamos aproveitar, porque acho que é o momento, viu? Eu gostaria de ter feito um horário durante o ano para a gente passar isso para vocês, mas a gente já estava, né, com os palestrantes, e depois aí, quando eu vi a Janete lá, vamos trazer a Janete, que a gente tem que discutir isso, porque o nosso projeto vai continuar, foi o primeiro, viu, gente? Esse projeto foi tão importante, esse seminário, que vai ser replicado em Porto Alegre, e vai ter outras atividades. Então, é importante que a gente discuta e nós, como grupo, cresçamos e aprendemos sobre isso. Que nem eu sou honesta e humilde de dizer para vocês que eu tive muita dificuldade no início. Talvez, né, gente, a minha dificuldade, eu peguei muitos casos de abuso, muitos, muitos, e muitos, assim, muito graves, né? Porque eu trabalho com criança HIV positiva, então, quando chamo acidentes os mais graves, todos eu sou chamada. Então, eu vi assim, que não cabe a gente comentar assim, mas situações assim, muito difíceis, muito dolorosas, né? Então, isso me vinha muito à minha mente. Claro, a vivência de todas essas situações, de crianças que também, viu, Janete, foram para a UTI, foram a óbito, que foram, assim, casos graves, né? Que pegaram HIV, né? Então, claro, eu tive toda essa trajetória. Então, eu acho que eu tive que me reaprender, me reeducar, que é essa proposta que tu está trazendo para a gente, e da gente conseguir entender que ele é uma vítima. E o mais importante que o João colocou aqui, compaixão e amor. Isso está bem claro nesse livro aqui, né, gente? Que é uma boa referência, né? Então, assim, só que aí, em termos práticos, Janete, eu queria uma ideia tua. Como abordar isso na casa espírita? Que olha que eu senti uma dificuldade muito grande de falar o termo abuso, sexo. Então, eu queria assim, uma ideia, o que que tu acha disso? De que maneira? Porque a gente vai ter que abordar isso, né? Eu até me coloquei na nossa casa à disposição de falar sobre isso. Ah, não, vamos ver depois. O pessoal tem dificuldade, viu? E o nosso grupo sentiu junto à Kátia Marabuco. E tanto que ela deu a ideia que nos próximos projetos vai se falar primeiro em família. Mas, assim, eu queria uma ideia tua, assim, porque é evangelizar, mas como é que a gente vai abordar isso na casa espírita? O que que tu acha? Pode-se começar por família na introdução, mas eu creio que tem que se falar do assunto, tem que se quebrar esses paradigmas, porque a gente, levando contato, se fala tudo na casa espírita, mas tudo tem um momento certo e tem que levar com muito tato. Esta semana, por exemplo, eu sou do Instituto Espírita de Terceira Revelação Divina, em Porto Alegre. Eu coloquei na escala, que sou eu que faço as escalas, do diálogo. Na segunda-feira tem um diálogo, todos fazem uma roda e podem conversar. Eu coloquei o Outubro Rosa, prevenção ao câncer feminino. E foi a primeira vez que foi abordado. E depois as pessoas vieram agradecer que, apesar da dificuldade, precisa ser abordado. Então, eu acho assim, ó, nós temos, Joana de Ângeles, inúmeras obras. Nós temos o Filomeno, que traz casos dos espíritos, traz o reflexo do lado de lá. Nós temos inúmeros autores, Eurípides Barçanufo, que é um exemplo de compaixão. Então, nós temos obras. Se nós estudarmos bem e levarmos com fundamento, tudo que nós levarmos tem que ter o fundamento doutrinário. Pode-se falar tranquilamente, com fundamento doutrinário, com doçura, agora sem rispidez, sem racionalidade extrema,
porque esse é um projeto assim, ó, para ser pensado e repensado e que vai ser implantado ao longo de muito tempo. Joana estudou 50 anos na espiritualidade, nós sabemos disso. Então, ela tem este entendimento da psique humana profundamente. Esse é um projeto que vai ser semeado aos pouquinhos. Nós não vamos mudar tudo de uma hora para outra, é uma sementinha. Agora, de algum jeito, nós temos que chegar ao cerne da questão. Concordo? Começa falando com família, fala em educação, começa em família com a Joana, traz educação com Eurípides, traz os reflexos das perversões com o Filomeno, e depois entra no assunto, por exemplo. E aí traz o tratamento com a Joana novamente, nós temos subsídios, mas tudo fundamentado, cada tópico. Porque os espíritas gostam muito de reclamar quando vem o assunto puro. Nós espíritas, mas se nós levamos a fundamentação aqui, André Luiz, Emmanuel fala muito bem também da educação das crianças, então nós temos subsídios, tem que fundamentar, e é claro, não vamos falar só de abuso, evidentemente, vamos tocar em todos esses tópicos que vão levar para o equilíbrio. Sexualidade, isoladamente, sem tocar no abuso, então são diversos tópicos que têm que ser levados com muito tato, mas material nós temos, e o evangelho permeando tudo. Sem o racionalismo, jamais o racionalismo. Agora, se nós levarmos o racionalismo, vou dar um exemplo. Tipo aquele exemplo infeliz de alguns irmãos expositores que vão falar do suicídio e colocam todos os suicidas nas trevas, no fundo do abismo mais profundo, e a pessoa sai acabada. Então, não pode ser esse o objetivo. Tem que ser o objetivo de levar contato, falando, claro, aos pouquinhos na compaixão, no tratamento do agressor, mas sempre valorizando primeiro a vítima, porque a dor é profunda. Quando eu falei lá em Pelotas, eu lembro assim, quando eu toquei a frase que muitas pessoas guardam esta dor, as lágrimas correram na plateia, de muitas pessoas. Então, em todos os ambientes, há inúmeros de nós que já passaram por isso. Tem que ser com muito tato, com muito carinho. Perfeito, Janete. Agora tu me fez lembrar da fala do João. O João foi uma das, acho que penúltima, foi antes de ti. Lembra, Janete, que ele falou da questão dos desenhos. Sim. João, até hoje, tu não tem noção, tu participando de várias atividades lá na Liga, e representando a casa também, eles falam muito nisso. Então, assim, claro, na casa espírita, isso não é o que ocorre. Mas tu sabes que, assim, para as pessoas, o que ficou muito marcado isso aí da questão da representação dos desenhos. E vieram várias vezes, eu já tive várias atividades depois disso, e veio dizer, bah, eu queria mesmo falar com aquele psicólogo, porque eu tive um caso assim, como tu comentou ali que as pessoas choraram e tiveram algum caso, os desenhos eu acho que foi é uma técnica bem interessante para a gente poder ajudar essas famílias, essas pessoas. Não sei se o termo é ajudar, mas estar receptivo para poder ouvir, né, João? Mas foi assim uma coisa que o pessoal comentou muito, viu, João? O João comentou lá, gente, sobre a maneira que as crianças podem pedir socorro, entendeu? Então ele comentou no colégio, as crianças desenhar, fazer um desenho, e através daquilo, né, vai chamar a atenção que essas crianças estão sendo abusadas. Ele pode até comentar, se ele quiser, né, João? Porque foi uma coisa assim que ajudou muito as crianças nas escolas. Pois já te passo, Isa. Então, a expressão simbólica é uma das coisas que mais se atrapalha a partir de uma experiência traumática emocional. Como o abuso ou qualquer outro tipo de violência, ela é extremamente agressiva ao psiquismo, ela modifica qualquer forma de expressão artística. A criança que é abusada, ela não dança, por exemplo, ela não consegue cantar, ela fica inibida. Toda a expressão simbólica que a mente teria que produzir está atravessada pelo trauma. Então, o desenho, que é uma atividade infantil própria, ele fica alterado. E a criança começa a dar sinais, ela pode desenhar qualquer coisa, o circo, a bicicleta, o parquinho, e ela começa a desenhar ali a experiência traumática a partir disso, do desenho. E aí as pessoas ficam assim, mas agora não tenho aqui para mostrar, né? Mas o desenho é muito claro.
quando há dúvida, não. Ah, mas a criança desenhou uma árvore, então a árvore pode representar. Não, isso é ladainha. Ela desenha especificamente ali a figura do pênis de modo muito claro, assim, dentro disso. Só que o pênis pode estar num monstro, pode estar num super-herói, pode estar num personagem imaginário ali, mas ele está ali, claramente desenhado assim. E isso não é um conteúdo do universo infantil, né? Não deveria estar num desenho. Então, quando ele aparece, é porque a criança está sendo exposta a isso, né? Então, é uma forma de chegar em contato com essa informação, né? Perfeito, obrigada, Joísa. Pode falar, querida. Primeiro, eu queria agradecer a presença da doutora Janete com a gente, assim, dizer que até agora eu tô com taquicardia. Eu acho que esse assunto é tão impactante, porque, e a gente, né, que lida com... Eu tenho três filhos homens, né, e sempre eu tive um pavor de qualquer filho meu passar por algo semelhante, né, eu nunca tive uma experiência dessa. Eu digo, doutora Janete, que as pessoas choram não é só pela possibilidade de ter passado por isso, é pela dor que dá, de saber que alguém passou por isso. Então, eu acho assim que algumas pessoas, alguns profissionais realmente precisam se fortalecer para poder ajudar uma situação dessa, porque eu digo, eu não tenho condição nenhuma de ser suporte. Eu acho que assim, quanto mais a gente estuda, né, mais a gente se fortalece. Eu acho que tudo na vida é assim. A gente tem que estudar muito, né? Só que assim, a gente sabe que tem pessoas que vão estar programadas e muitas vezes, inclusive, é um preparo espiritual, né? A gente tá aqui, cada um tem a sua função. E eu acho que nada é por acaso, então por isso que a gente escolhe o que a gente escolhe, né? Existe um propósito, uma preparação na espiritualidade, mas eu acho que assim, para mim mesmo seria algo de extrema dor lidar com uma criança que é abusada sexualmente. Não ia conseguir lidar assim, eu tô só expondo o meu ponto de vista para dizer assim que várias vezes, em vários momentos, eu fiquei com vontade de chorar por imaginar a dor de uma criança dessa. Então, assim, é tão hediondo que você sofre, sabe? Quando ela falou da história da criança que morreu, várias crianças, né? Então, assim, acho que independente, sabe? Eu nunca passei por uma situação dessa, graças a Deus. Eu tinha uma família muito tranquila. Mas eu acho, assim, que as pessoas choram porque é muito doloroso imaginar, sabe? Então, assim, eu confesso que tem que ter muito preparo psíquico, né? Estudar muito sobre o assunto. Acho que tem profissionais realmente que vão ter mais habilidade técnica. E eu acho que a habilidade pode vir assim, com o preparo intelectual e com a vontade realmente de auxiliar. Mas eu acho que vai ter pessoas realmente que vão ter mais facilidade de lidar, como nas especialidades que a gente escolhe, né? Cada profissional tem psicólogo, tem psiquiatra, tem advogado, então cada um vai ter sua aptidão. Então, assim, eu queria só falar meu ponto de vista sobre uma ótica, na verdade, de empatia, de compaixão e de ser doloroso, entendeu? Não apenas com os meus filhos, mas com qualquer criança. Então, quando a gente olha uma criança, por exemplo, numa tenra idade, que precisa de amor e que pode estar sendo submetida a uma coisa hedionda dessa, a dor que a gente sente é muito grande. Assim, é muito, velho. Então, assim, eu acho que o choro vem também disso, sabe? Desse sentimento, dessa empatia, dessa compaixão e de imaginar que uma criança vai estar passando por isso. Exatamente, mas te digo uma coisa, não precisa ajudar diretamente no foco. Se tu é uma educadora, se tu é uma médica, se tu faz a tua parte, tu está ajudando, entendeu? É claro que nem todos vão atacar a situação em si, né? Vão ajudar na situação específica, como a Verinha vê no atendimento dela. Aí é o preparo, é a missão de cada um. Mas se cada um fizer a sua parte no bem, educando seus filhos, já faz tua parte. Eles têm três filhos, né? Eu tenho duas, hoje estão com 20, mas eu também morria de medo. Então, se a gente fizer a nossa parte dentro do lar, na evangelização que seja, sem tocar no assunto, está fazendo a sua parte, está evitando. E aí, pessoal, quem mais gostaria de comentar aí? Esse é o tema que suscita muita coisa, né, Janete?
Mas viu, eu entendo, viu? Eu te entendo perfeitamente, viu, Isa? Por essas coisas e por ter visto tanto sofrimento, que não, no início não me entrava essa coisa de perdoar o abusador, viu? Porque era uma dor muito grande, muito grande. Olha, uma vez, gente, eu fiz um atendimento que me marcou profundamente. Meu Deus do céu. Eu me lembro que era um dia que chovia muito, muito. Eu estava lá na faculdade de medicina e aí me chamaram para atender uma criança que tinha sido estrupada pelo tio. Gente, não tem noção, era uma criança de 4, 5 anos. E foi toda uma situação complicada, porque eu cheguei bem na hora que chegou o pai e essa pessoa, o familiar que teria abusado, teria dito para o pai que a criança tinha menstruado. Imagina uma criança de 5 anos menstruada. Então foi toda uma agressão, o pai levou polícia. Gente, foi uma coisa assim tão sofrida para essa criança. Para vocês terem uma ideia, foi um estupro com muita dor, laceração. Essa criança fez cirurgia. Eu acompanhei ela há 5 anos no SAI, para ter uma ideia. Então, Ô, assim, Vera, e faz PEP nesse caso? sim, tem que fazer, e tem que fazer longo tempo. Tem que fazer por bastante tempo. Essa criança eu acompanhei, tu tem que acompanhar na ocasião, depois um mês depois, 6 meses depois. Então, tomou o remédio, os exames tinham dado negativo, mas tu segue acompanhando. Gente, essa criança ficou com um trauma tão grande, que vocês não têm noção. A mãe me pediu socorro. E ela entrava no ônibus e ela não queria que ninguém falasse com ela, ninguém tocasse ela. Ela não deixava, João, nem um homem entrar no quarto. Era uma dificuldade bárbara. Tinha um residente que acompanhava, ela proibiu. Eu digo, gente, não dá para ela entrar. Mas eu me lembro que na época tinha um antirretroviral que a gente teve que usar, que tinha que colocar, gente, em potes de pudim. Ela chegava a tomar para cada dose, tipo assim, 3, 4 potes de pudim para dar o remédio. Então, era horrível para ela tomar o remédio, né? E depois de um tempo, foi uma semana, duas, eu insistindo, né? A gente sabe que tem a probabilidade de 0,3% de infecção. E às vezes eu ficava com uma peninha dessa criança, e aí veio lá no SAI, veio um pai de um outro paciente me dizer: doutora, a senhora tem que seguir dando remédio, porque eu acho que aquela pessoa assim, assim, provavelmente deve ser infectada. Então vocês imaginam como é importante isso. Então é muito sofrimento, viu, gente? É muito sofrimento. Imagina uma criança de 5 anos. E teve vários outros casos. Então, claro, eu sempre convivi muito com isso, né? Teve casos mais simples, casos que foram a óbito, né? Mas só que a gente tem que se doutrinar e nos evangelizar, como disse a Janete. Como disse o João, a gente tem que ter compaixão. Mas eu acho que isso é um crescimento, né, para todos nós, né? E essa coisa de se colocar no lugar, eu acho que é muito importante também, né? De sentir a dor do outro, né? E esse tema, inclusive, quando a gente ficou com essa tarefa de fazer, foi difícil até por isso, porque a pergunta que eu te falei de falar na casa espírita, Janete, porque a Mariane, quando ela fez os primeiros, bem no início da pandemia, ela teve alguns eventos que ela foi divulgar, ela comentou que ela começou a falar em abuso, as pessoas começaram a levantar, entendeu? Dentro das casas espíritas. Então, são temas que a gente tem que aprender como lidar. Eu acho que talvez a ideia de falar em família é melhor, mas não deixar de falar sobre o tema, né, Janete? Porque a gente está em aprendizado, né? Nós estamos aprendendo, então tentar ver o melhor, né? E vai inserindo aos pouquinhos, com Claro. cautela. É. São muito práticos. Mais alguma coisa, gente, aí? Mais alguma dúvida? Bom, são 20, quase 22 horas, viu, Janete? Ah, Vera, muito. Ah, deixa eu falar um pouquinho. Eu acho que uma coisa que nós, pediatras, temos o papel que nós lidamos com as famílias todos os dias, né? Todo o tempo. Então, eu acho que nós temos esse papel no consultório de dialogar com as famílias. E, mesmo assim, é bastante difícil, né? Que eu vejo. É bem complicado, porque eu toco sempre pelo lado assim, de quem cuida dessa criança, com quem ela fica, né? Enquanto a mãe trabalha, o pai trabalha. Com quem que essa criança fica? O que está acontecendo? E ver o comportamento, a mudança no comportamento de cada criança, né? Porque eles mudam completamente o comportamento. Mas eu acho que nós, pediatras, podemos ajudar bastante em relação à família.
Perfeito, muito obrigada, Sônia. Tu sabe que tu lembrou uma coisa bem importante, que inclusive foi da minha fala no projeto, de como é que a gente vai detectar. E que bom que tu lembrou isso também, porque uma das coisas importantes é a mudança de comportamento na criança, né, Janete? Né? Primeira coisa, claro, a mãe pode se dar conta, a professora no colégio, alguém mais próximo, um amigo. Foi bem importante que tu falasse, viu, Sônia? Eu acho perfeito a tua colocação. E que a gente possa falar sobre isso e, né, e chamar atenção para essas questões que são importantes também, né? E a gente vê no dia a dia, né? Infelizmente, né, gente, está aumentando cada vez mais, né? Então, nós que somos espíritas temos o dever, né, Janete, que a gente possa, como tu disseste, tu falou uma coisa que eu concordo perfeitamente, sedimentar o nosso estudo para que a gente tenha embasamento doutrinário. Isso é muito mais fácil da gente fazer, conseguir levar a nossa mensagem, né? E eu acho que é por aí, né? Mas perfeito, não vamos cansar mais a Janetinha, né? Porque já tá 22 horas. Gente, então vamos encerrar antes da gente encerrar. Primeiro te agradecer muito, tá, querida Janete? Eu Foi que maravilhosa. agradeço. Eu estava em falta com o grupo da gente trazer esse tema, que é um tema tão importante, né? Ainda mais a gente que ficou com essa missão de seminário e provavelmente vai ser continuado isso aí. E eu acho que vai ser a primeira de muitas discussões, viu, gente? Precisamos falar sobre isso, que isso é muito importante. Eu fico à disposição, no que eu puder ajudar, estamos aí. Nós vamos te chamar de novo. Isa, tu pode encerrar para nós, minha querida, uma oração? Posso sim. Queria agradecer ao nosso Mestre Jesus pela presença junto com cada um de nós nessa noite. Agradecer pela presença da nossa irmã Janete, assim como de todos nós que estamos aqui. Em nome do Mestre, em nome do Consolador Prometido, tendo esses momentos de troca de experiências, de informações tão edificantes, para fortalecer o nosso coração, fortalecer o nosso entendimento, para que a partir de então nós possamos tomar atitudes mais assertivas, com ainda mais amor e com ainda mais caridade, em todas as suas dimensões. Agradecer a espiritualidade boa e amiga, agradecer a doutora Bezerra, a doutora Marlene, que sempre assessoram esses trabalhos, e agradecer a todo mundo que faz parte da AME Pelotas, da AME Brasil, pela oportunidade de estarmos juntos nessa corrente de amor, de transformação e de edificação do reino de Deus no coração de cada um de nós. Que assim seja, Jesus. Janete, eu vou aproveitar e te contar, sabe quem que é a Assim Isa? seja. A Isa não é aqui de Pelotas. Ela é lá de cima, lá de Recife. Ah, que legal. Ah, e ela teve recentemente aqui com a gente, ela ficou tão integrada no grupo, que ela teve recentemente conosco aqui em junho para conhecer Pelotas e confraternizar aqui com a gente. Então, ela é lá de cima, mas é nossa. Nós pegamos ela para nós e ela se agarrou com a gente aqui.